Olá, pessoal. Eu sou Sandro Coço. Estou participando do Workshop Internacional Sustentário IPS, edição 2025. O tema do artigo que eu queria apresentar é Desenvolvimento Sustentável ou Greenwash? Análise crítica dos discursos legislativos sobre expansão urbana em Campinas. Este é um trabalho de minha autoria, em conjunto com os professores Paulo Silas do Amaral e Duarcides Ferreira Mariosa. A pesquisa que realizamos investigou os impactos socioambientais que a expansão urbana tem causado na cidade de Campinas. Para isso, analisamos criticamente os discursos presentes em dois documentos legislativos centrais, a Lei Complementar 207, de 2018, e o recente Projeto de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, o PLC 3, de 2024. O que identificamos foi uma forte contradição. De um lado, existe um discurso oficial focado em desenvolvimento sustentável. Do outro, uma realidade de pressão urbana sobre as áreas rurais, agravada por desastres climáticos e pela impermeabilização do solo. Nossa conclusão é que o termo desenvolvimento sustentável está sendo usado de forma puramente retórica, sem integrar de fato as dimensões ambiental, social e econômica, como o conceito exige. A maior prova disso é a escassa menção à crise climática nos documentos, o que evidencia essa incoerência. Assim, nosso estudo aponta o greenwashing como uma prática discursiva institucional. Mas para entender essa contradição, nós precisamos olhar para o problema, a realidade de Campinas. Os dados que fundamentam nosso artigo são claros. Campinas já enfrenta anomalias climáticas severas. Segundo dados da plataforma Mudanças Climáticas em Campinas, a cidade registrou uma anomalia de temperatura de 1,3 grau acima da média histórica, aproximando-se perigosamente do limite do Acordo de Paris, que é 1,5 graus. Além disso, nós vemos eventos extremos acontecendo, chuvas intensas e estiagens. A anomalia total de precipitação, por exemplo, foi de 316,3 milímetros abaixo da média. No contexto urbano, os riscos são visíveis. Conforme o próprio artigo detalha, a INDEC monitora 52 pontos crônicos de alagamento na cidade. Isso está diretamente associado à alta impermeabilização do solo e à redução da vegetação primária, que, segundo dados do Mapa Biomas, teve uma queda de quase 9,1%, né, na última década, entre 2014 e 2023. Portanto, essa é a realidade que o discurso legislativo deveria estar enfrentando. Como nós analisamos o discurso? Nosso objetivo foi identificar os padrões discursivos que, na prática, acabam por mascarar esses impactos negativos da expansão. Nosso corpus de análise foram aquelas duas leis, a Lei Complementar 207, de 2018, que trata da expansão do perímetro urbano, e o Projeto de Lei 3, de 2024, que cria o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, o PIDES. O método foi uma análise lexical quali-quantitativa. Utilizamos o software Iramutec para identificar a frequência de palavras-chave e as co-ocorrências, né, as palavras que aparecem juntas, e também a classificação hierárquica descendente para entender os blocos, né, de sentido do texto. Muito bem. Aqui temos, por exemplo, gráficos visuais da análise que nós realizamos, ou seja, os dendogramas da classificação hierárquica. Na figura 1, vocês podem verificar a análise, né, da Lei da Expansão de 2018. Percebam que os clusters de palavras, a classe 5, em azul, foca em alteração, outorga, solo, uso. A classe 6, em rosa, foca em zona, expansão, perímetro. O foco é claramente administrativo e fundiário. Agora, verifiquem a figura 2, que é o projeto do PIDES 2024. O discurso muda. A classe 4, em roxo, é dominada por desenvolvimento, inovação, sustentável, tecnologia e polo. Só por essa visualização já percebemos uma mudança clara no vocabulário, ou seja, no discurso. Dessa forma, então, né, analisando a primeira lei, a da expansão de 2018, o foco discursivo dela é muito claro. As palavras mais frequentes são uso, solo, urbano e ocupação. Isso revela uma visão funcionalista e antropocêntrica.
a natureza como um recurso a ser usado. E a sustentabilidade nisso tudo? Como é que fica? Dessa forma, o termo sustentável aparece apenas 2 vezes em todo o texto da lei. Como detalhamos no artigo, isso sugere um uso pontual, quase um apax, ou seja, uma palavra de ocorrência única, sem relevância estrutural. É um recurso puramente retórico. Os núcleos temáticos reais desta lei são alteração, outorga, solo e expansão de perímetro. Muito bem. Aí nós chegamos em 2024, né, com o projeto sustentável, o PIDS. E aqui o discurso muda drasticamente. Nós chamamos de inflação dos termos. Vejam os números que levantamos no artigo, tá? As palavras inovador e inovação aparecem 67 vezes. Desenvolvimento aparece 47 vezes. E o par sustentável e sustentabilidade aparece 40 vezes. A análise de concorrência, né, como a gente pode ver na tabela 1, mostra que a associação mais forte é o binômio desenvolvimento sustentável, ou seja, o PIDS é discursivamente construído sobre os pilares da inovação e da sustentabilidade. Portanto, verifica-se aí que a retórica mudou. E se a retórica mudou, a prática também mudou. Será? Será que realmente a prática mudou? Vejamos. É aqui que encontramos a evidência do Walsh, naquilo que não é dito. Ou seja, a grande contradição verificada é esta. Apesar do uso exaustivo do termo desenvolvimento sustentável, o projeto do PIDS ignora completamente os riscos climáticos reais de Campinas, que mostramos no início. Vamos analisar o silêncio. Vejamos. Lembram dos 52 pontos de alagamento? A palavra suscetibilidade, referindo-se a inundações, aparece apenas uma vez em todo o projeto. E a crise climática? E as anomalias de temperatura e chuva? A palavra clima aparece apenas 2 vezes. E o mais importante, como apontamos no artigo, nessas 2 vezes a palavra clima não é usada para discutir a crise climática. Ela é usada apenas como parte do nome oficial da Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente. Ou seja, o problema climático em si não é pauta do projeto sustentável. Assim, isso nos leva, né, a uma conclusão. Primeiro, o discurso legislativo em Campinas apresenta uma clara negligência em relação à crise climática, evidenciada pelo uso limitado das palavras clima e sustentabilidade. Segundo, o projeto PIDS, projeto de lei complementar, utiliza exaustivamente o binômio desenvolvimento sustentável, mas falha em compatibilizar esse discurso com os riscos reais da cidade. Portanto, este é o ponto central do trabalho. Nós concluímos, portanto, que a repetição do termo desenvolvimento sustentável funciona como uma estratégia discursiva de greenwashing, ou seja, usada para legitimar a expansão urbana nas comunicações normativas oficiais. Desta forma, nós encerramos a nossa apresentação e agradecemos muito a participação de vocês nesse breve trabalho.